Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, assim, de Igreja Digital. Digital porque nós estamos onde tem sinal de internet, onde tem rede social, nós estamos por aí, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcy, e nós estamos aqui para mais um. Conhecendo mais a palavra de Deus para viver muito mais cada uma das promessas que Deus tem para você. E, com certeza, Ele cumpre todas as promessas. Então, seja muito bem-vindo, você que está com a gente, já conhecendo um pouquinho mais do que é a palavra de Deus. E, a cada dia, conhecemos mais para viver mais. Então, vem com a gente também, você que ainda não conhece, vem com a gente, entra aí no website do Ministério, para que você possa conhecer um pouquinho mais de todas as coisas que nós estamos fazendo, que já temos, e vamos juntos, porque ainda tem muito por fazer. Né? Nós estamos aí com a rádio também, a Rádio Vinearte, para que você possa escutar músicas de louvor, palavra, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, logo, logo, em nome de Jesus, a gente quer também um app para quem tem um aparelho da Apple. Já tem disponível para quem tem o Android, já tem lá disponível um app para você baixar, então não tem E é desculpa grátis, para né? não. E é E grátis, é grátis. na medida certa, né? Então, assim, para você que não está com a gente, vem caminhar com a gente também, independente de onde você está, de que lugar que você está servindo também, mas nós juntos estamos agregando mais assim, tecnologia para poder levar a palavra de Deus. Então, vem junto nessa, seja muito bem-vindo e vamos conhecer mais da palavra. Em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui no nosso estudo bíblico e nós estamos estudando as parábolas de Jesus. São nós conseguimos separar aqui um total de 49 parábolas, nós já estamos na de número 24, e nós falamos a semana passada sobre a parábola dos lavradores maus. Nós dividimos essa parábola em duas partes, então a primeira parte nós falamos na semana passada, e nós vamos dar aqui uma rápida recapitulação para que você se posicione. Mas, se você tem interesse em ver a primeira parte, está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar aí no YouTube, entrar nas redes sociais, onde a gente tem divulgado todos os vídeos que a gente tem feito aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos dar uma recapitulada. Nós falamos na semana passada, nós dissemos que essa parábola está em Mateus, Marcos e Lucas. É conhecida também como a parábola dos maus vinhateiros. Então, é uma parábola bastante interessante e, na verdade, também é uma parábola escatológica, onde Jesus começa a falar da sua ida, mas também da sua volta. Né? Então, nós temos que entender direito essa parábola. Falamos também do contexto da parábola. Essa parábola ela fala sobre a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, sobre a limpeza que Jesus fez no templo, que o pessoal estava vendendo as coisas lá de qualquer jeito, né? Fala também sobre a figueira infrutífera e fala também sobre os dois filhos. São parábolas que Jesus foi falando nesse capítulo 21 do livro de Mateus. Então, são parábolas bastante interessantes e cada uma delas fala de uma particularidade do ser cristão, de como nós somos cristãos. Nós começamos a fazer também análise da parábola. E o que é mais interessante é que essa parábola ela tem 6 personagens. 6 personagens que são muito importantes quando a gente vai lendo, a gente vai associando o personagem à figura, né? Então, a gente vê lá o dono da vinha, o personagem do dono da vinha é o próprio Deus. A vinha é o próprio Israel, o povo de Israel, o povo que foi eleito, que foi escolhido, e o povo que rejeitou Jesus. O terceiro personagem são os lavradores, e esse terceiro personagem é focado nos líderes religiosos da época, nos quais a gente pode também trazer para a nossa época. Né? É uma parábola assim, muito atual de tudo que está acontecendo. O quarto são os agentes, né, que são os profetas e sacerdotes. O quinto é o próprio Jesus, que é o Filho.
quando o lavrador manda o filho, e nós vimos que o filho é morto também. E o sexto são os outros lavradores, quando ele ia entregar a vinha para outros lavradores, ou seja, a vinha que era Israel, aquilo que era prometido para Israel, o Senhor entrega para os gentios. Então, você e eu, que somos gentios, que não somos judeus, né, nós fomos enxertados nessa videira em nome de Jesus. Amém? Vamos, então, continuar aqui a parte 2. A parte 2, nós falamos até o versículo 39, e a gente continua a análise da parábola a partir do versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Que fará aqueles lavradores? Aqui, Jesus ele fala dos líderes religiosos. Ele está falando daqueles que têm um chamado, daqueles que têm um ministério e daqueles que estão fazendo as coisas de forma ruim. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, ou seja, quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer? O que farão os lavradores? Os lavradores vão fazer o quê? Vai ser o dia do juízo, o dia em que não adianta a gente se esconder, não adianta a gente correr, porque não vai ter lugar para a gente se esconder. Então, aqueles que têm ministérios, aqueles que têm um chamado ministerial, e principalmente você que aceitou Jesus, que você faz parte da grande comissão, se você não fez nada, você vai estar com um problema, né? É bonito trazer isso para a nossa atualidade, a nossa vida hoje do dia a dia, né? Então, assim, muitas líderes podem, claro, são falhos, são homens, sempre vão falhar, ninguém é perfeito, só Deus pode não falhar, nós falhamos, mas seguir aos líderes religiosos e segui-los de forma, assim, cegamente ou de forma a estar idolatrando a eles, então aí nós podemos também prestar contas porque nós estamos seguindo homens maus. Então aí vem como é a nossa parte. Por isso realçamos bastante ou queremos frisar bem para que você conheça a palavra também, para que você tenha discernimento do Espírito também, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então ele vai estar te avisando de todas as coisas. Se você está indo pelo caminho mau, então alerta, né? Como a gente falou que na vide, Jesus, Deus já colocou também até uma torre de vigia para vigiarmos. Na verdade, nós temos que estar muito atentos, né? Porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima e cada vez mais enganadores estão aparecendo com um evangelho diferente daquele que Jesus deixou para nós. Muitos pregam um evangelho de prosperidade, um evangelho em que você não vai sofrer nada, e um evangelho em que vai dar tudo certo na tua vida. Isso é mentira, porque nós sabemos que o próprio Jesus disse que nós teríamos problemas nesse mundo, mas que ele estaria conosco. E como nós temos o Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo. Agora, existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. Muitos têm o Espírito Santo, mas não ouvem. Se você está lembrado, né? É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo vai falar. Agora, ele não vai obrigar ninguém. Quando ele fala que convencer, ele vai trazer a luz, a pessoa vai falar, meu, como eu estava errado. Mas ele não vai mudar ninguém. Então, esse Espírito Santo que está em mim e em você, nós devemos buscar e ouvir o que ele tem para falar para nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque os dias estão cada vez piores e cada vez mais pseudos cristãos estão aparecendo por aí. A gente continua aqui, análise da parábola, em Mateus capítulo 21, versículo 41. Responderam-lhe: fará aparecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Ou seja, ele fará perecer
horrivelmente os malvados. Aqueles que fizeram a coisa errada, aqueles que mataram, aqueles que enganaram, esses eram ele. Desprezaram Que totalmente. desprezaram a autoridade do Senhor da vinha. Então, esses eram eles. E ele vai fazer o quê? E arrendará a vinha a outros lavradores, que é você e eu, que nós não somos judeus, nós somos os gentios. Então, essa graça foi aberta para mim e para você. Uma graça que foi aberta de graça e que lhe remetam os frutos aos seus devidos tempos. Ou seja, esses lavradores a quem o Senhor da vinha abriu, que somos nós os gentios, nós temos que dar frutos. Nós vamos dar frutos, são os cristãos verdadeiros. Essa semana eu via um rabino falando por que ele não crê em Jesus Cristo. Por que o judeu não crê, aqueles que são judeus ortodoxos não creem em Jesus Cristo? Ele falou coisa tão terrível, como dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Esses são aqueles que foram escolhidos por Deus. Esses são aqueles que estão deixando de lado Deus. Esses são aqueles que estão levando uma outra palavra ao invés de reconhecer a Jesus como Senhor. Eu acho que hoje tem muitos judeus que já são convertidos, né? Glória a Deus por isso. Mas hoje nós que estávamos de fora, para nós, esse plano de salvação foi a salvação, porque hoje nós temos a mesma oportunidade que eles tiveram, que eles já tinham, né? Tudo certo, porque era a raça eleita, e nós não. Mas Deus abriu isso porque ele sabia o que ia acontecer. E esse é o plano perfeito, de dar a oportunidade a todas as pessoas. Mas como crerão se não ouviram? Se não há quem pregue. Então, você e eu que estamos dentro desse grande chamado, né, dessa grande comissão, nós temos que sair pregando, nós temos que falar. E nós temos que crer naquilo que nós pregamos, nós temos que viver isso que nós pregamos. Não basta simplesmente conhecer a palavra, não basta simplesmente ter uma boa oratória, temos que crer nisso. E, na verdade, as pessoas vão ver através das nossas vidas, né? Como nós vivemos, o que nós estamos refletindo no nosso dia a dia. É isso aí. E a gente continua aqui a análise da parábola em Mateus capítulo 21, versículo 42. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Ou seja, aqui Jesus está citando o Salmo 118, onde Davi escreve lá no versículo 22 e 23, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, essa pedra é o próprio Jesus, né? Ele fala isso dirigindo-se aos fariseus, dirigindo-se aos doutores da lei, dirigindo-se àqueles que eram ou diziam que eram seguidores de Jesus, porque eles não viviam a palavra de Deus. Então, Jesus, ele fala direcionando para a palavra de Deus, para a palavra que foi escrita. Ele fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, que foi rejeitado. Rejeitado por quem? Rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelo povo eleito. E você pode até falar assim, pastor, mas você acha que é justo isso? Sabe, a questão de justiça, querido, nós não vamos entrar por aí, não. Por quê? Porque a justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça. Nós temos que estar bem antenados com isso. Então, quando essa pedra que os construtores rejeitaram, foi rejeitado por Israel. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes nas nossas atitudes nós rejeitamos a Cristo. E ele continua aqui,
essa veio a ser a principal pedra angular. É a principal pedra angular, aquela que ia sustentar, aquela que ia ser a estrutura da igreja, aquela que ia dar a direção, que ia dar o caminho, aquela que ia dar a salvação, a cura física e espiritual, a cura eterna. Então Jesus ele fala desse ponto de uma forma muito peculiar, né? E ele continua: isto procede do Senhor. Isso é um plano que Deus fez. Isso foi planejado pelo Senhor, foi planejado por Deus. Então, é um plano que nem você nem eu podemos discutir, nem você nem eu podemos querer fazer qualquer juízo, né? E ele termina esse versículo. E é maravilhoso aos nossos olhos? Será que é maravilhoso aos nossos olhos? Os que veem a Cristo, aqueles que enxergam a Cristo, aqueles que têm uma experiência pessoal com esse Jesus. De verdade, eu não sei quanto a você, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu acho que cada um de nós temos uma história. Uns têm uma história mais cabeluda, outros foi de uma forma mais tranquila, mas de qualquer forma, o Senhor nos resgatou de algum lugar que não era onde nós deveríamos estar. E de novo recordando, aqueles que seguiram aqueles sacerdotes que queriam acabar com Cristo, que acabou com o filho do dono da vinha, então aqueles que seguiram a ele, imagina, como devem estar hoje. Então, e nós temos que vigiar para que nós não sejamos também assim, de não ver a maravilha de Deus aos nossos olhos, a maravilha de termos a oportunidade dessa salvação. Então, abrir. Eu sou a Chininha, vocês que têm que abrir o olho, né? Então, nós temos que abrir nossos olhos para enxergar a majestade desse Deus. A pedra angular, qualquer um que sabe um pouco de construção, ou não sabe, mas vai ficar sabendo, tem um ponto onde a construção ela é vulnerável. Se ali estiver firme, a casa é firme. Então, essa pedra, esse ângulo, exatamente ali no centro, é o epicentro da casa, é onde nós temos a nossa segurança. E quando construímos a casa na rocha firme, que é Jesus Cristo, nada pode nos abalar, porque isso é do Senhor, esse é o Deus Todo-Poderoso. Nós reconhecemos a majestade desse Deus. E aí nós vemos a cada dia, a cada experiência, nós vemos como esse Deus é muito maior. Então, se você acha que ele é grande hoje, entra um pouquinho mais nessa palavra, entra um pouquinho mais meditando na palavra, e você vai ver que ele vai crescendo diante dos seus olhos, porque ele é tremendo e não tem tamanho, nossos olhos não alcançam o tamanho dele. Isso é verdade. E as experiências que o Senhor tem feito na minha vida e na tua vida, aquilo que Deus tem feito de maravilhas na nossa vida, tantos livramentos, tantos milagres que têm ocorrido na minha vida e na tua vida. E Jesus, ele fala sobre isso. E a gente continua aqui a análise da parábola em Mateus, capítulo 21, versículo 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. É isso aí, é isso aí. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele está falando para aqueles líderes religiosos que achavam que, como a gente vê hoje, muitos líderes achando que as ovelhas são dele. E não, as ovelhas são de Deus. Nós só cuidamos. Eu, como pastor, eu só cuido. Elas não são minhas, né? E a gente vê isso acontecendo lá nos anos 70, com a destruição de Jerusalém, né? Pelo general Tito. E a palavra sendo cumprida. E aí ele fala do novo Israel, ele referencia Isaías capítulo 66, versículos de 7 a 14. Eu recomendo que você leia aí na sua Bíblia, para que você entenda o que o Senhor está falando aqui, o que o Senhor está querendo dizer. E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Isso vai ser entregue na mão de quem trabalha. Não importa a promessa que você tem, não importa se você não trabalha, se você não produz, essa promessa está morta na tua vida. Isso não é um problema de Deus, isso é um problema meu e seu. Então, quando ele fala aqui que seria entregue a quem produzia,
a quem ia produzir esses frutos. Ele está falando dos gentios, né? E ele tomou o lugar dos judeus. O gentio, você e eu, nós tomamos o lugar dos judeus. E nós vamos trabalhar e nós vamos produzir. Pois é, porque quem não produz, ele é cortado. Aquele que não produz, aquele que não dá fruto, ele é cortado. Não sei se você lembra, nós falamos aqui, nós estudamos aqui a parábola do joio e do trigo, e nós vimos vimos até uma demonstração no próprio campo, o que era o joio e o que era o trigo. Eles são idênticos, são muito parecidos, verdade? Só que quando você pega o joio e amassa o joio, ele só vira palha. E você pega o trigo e amassa o trigo, ele vira fruto. Então, nós temos que dar frutos. E E não uma, podemos enganar não por podemos, muito tempo, né? não dá para enganar por muito tempo, né? Por quê? Porque a colheita vai chegar e a gente não vai conseguir enganar. Então, na, no, no, na parábola do, O trigo da cisaima. da Não, parábola não, cisaima foi do joio e joio e do trigo. trigo, a parábola do joio e do trigo, eu sempre falei, continuo falando, eu digo assim, olha, não importa quem seja o joio, o importante é que você seja o trigo. Então, em nome de Jesus, o que Jesus está colocando aqui nesse capítulo, nesse versículo 43, é justamente isso, que você e eu somos privilegiados. Nós somos escolhidos, mas temos que dar frutos. E lembrando também da parábola da, da árvore da oliveira. Não, perdão. Nossa, hoje nós estamos bem aqui. Da Da figueira, figueira, da figueira que não dá fruto. Vai chegar a hora em que Jesus vai aparecer e vai olhar para nós e vai dizer: olha, esse tem fruto e esse não tem fruto. Então é aí que nós temos que estar mais ligados, conectados com o Espírito, para que eles possam, que ele possa estar nos falando e nós ouvindo o que ele tem para falar, para que possamos estar dando frutos. Então, Usando esse exemplo aí da parábola da figueira, você viu que Jesus simplesmente falou para a figueira que não deu fruto, o que ela fez? Secou. Ou seja, ela morreu, não deu mais fruto, morreu. Então, isso vai acontecer com você e comigo, se nós não dermos frutos. Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos dar frutos. E continuamos aqui com a análise da parábola, Mateus capítulo 21, versículo 44. todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, ficará em pedaços. Isso é um julgamento. É um julgamento que vai chegar. Goste ou não, você creia ou não, o julgamento vai chegar. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E ele continua. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida ao pó. Então, esses são os opositores, são aqueles, os anticristos, que muitas vezes a gente vê cristão perguntando, pastor, mas o anticristo já chegou, vai chegar? Olha, o anticristo são todos aqueles que são contra Cristo, todos os opositores de Cristo são anticristo. E desde quando a gente tem anticristo? Desde que existiu Cristo. Então, nós temos os anticristos. Aí, em todo lugar, dentro das igrejas, nós temos opositores a Cristo. Quando nós vemos as pessoas brigando por causa de posição, por causa olha, a minha opinião tem que valer, eu tenho que ser mais importante. Então, os anticristos já estão aí desde que Cristo morreu, ou melhor, desde que Cristo começou o ministério dele, né? Sim. Desde que Cristo começou o ministério dele, Já tinha. já tinha opositores, Na né? verdade, todo o plano de Deus já começou até antes da fundação do mundo. Pois é. Então, a gente já sabe que tudo isso vem sido só confirmado, todas as profecias que milhares, muitos anos antes foram colocados para os homens, né? E hoje, Cristo também já está avisando, olha, vai chegar a hora em que vai ser
a coisa vai ser consumada. Ele vai voltar e vai levar com ele aqueles que estarão com ele, mas os que não estão com ele, eu sinto muito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vemos muitos cristãos querendo saber de como vai ser a vinda de Jesus, de como vai ser o julgamento, e se o anticristo está aí, se não está aí, se esse fogaréu que está acontecendo no mundo já é um prenúncio da vinda de Jesus ou não. Querido, não fica preocupado com isso. Você tem que ter preocupado em andar em santidade, em andar em obediência, em andar pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Agora, se Jesus chegar hoje ou chegar daqui a 100 anos, para mim não importa. Se eu estou em santidade, se eu estou em comunhão com Ele, eu não tenho que ficar preocupado com isso, não. Eu vou caminhando, né? E o Senhor vai estar comigo, em nome de Jesus. Continuando a análise da parábola, Mateus capítulo 21, versículo 45. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Pois é. Na verdade, eles entenderam a Jesus. Parece que esse homem está falando alguma coisa parece que a carapuça está servindo, né? Então, Jesus aqui ele foi muito claro, ele não deu voltas, né? Ou seja, ele está dizendo para esses religiosos, para esses legalistas, para esses que fingem ser cristãos, que estão metidos dentro das igrejas, das comunidades, enfim, aquele que parece cristão, mas não é cristão, não vai haver salvação. Ai, pastor, mas eu tô na igreja há 30 anos. Não importa, não importa. Não importa quanto tempo você está na igreja. O que importa é quanto tempo você é fiel a Deus. Quanto tempo você é discípulo de Jesus. Quanto tempo você faz isso? É isso que importa. Você pode viver 200 anos dentro da igreja. Não vai resolver nada. E também nós vemos que hoje as pessoas vão seguindo as coisas sem saber o porquê. Então, vem conhecer Jesus, caminha com Jesus. Na verdade, sede imitadores meus, assim como sou de Cristo Jesus. É o que Paulo falava. E Paulo, a todo momento, ele buscava seguir o que Jesus fazia, independente do que passasse à volta dele. Então, para nossas vidas também, independente do que passe à volta, que nós possamos ser sal e luz dessa terra, de todas as nossas atitudes que possam refletir a esse Jesus que nós levamos, nós levamos o nome dele nas nossas vidas. Então as pessoas estão olhando, as pessoas estão buscando, estão julgando, mas também querem buscar os defeitos, né? Hoje nós comentamos sobre isso, que todos estão de olho, porque quando você fala que é cristão, o que você tem de diferença das outras pessoas? Sair brigando por aí porque cristão é melhor, que conhece mais do que o outro? Não, Jesus em momento nenhum brigou com ninguém. Ele só falava a verdade. Seguimos com o último versículo dessa parábola, que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Ou seja, eles tinham um coração ruim. Então, quando Jesus falou dessa parábola, está falando deles, né? Como eles são maus. Eles estavam preparando para matar Jesus. Matar Jesus por quê? Porque Jesus falava a verdade contra eles. Jesus expunha as coisas erradas que eles faziam. Eles, na verdade, foram covardes. Covardes porque não quiseram, naquele momento, prender Jesus, porque eles sabiam que a multidão ia se levantar contra eles e eles iam tomar pior. Então, muitas vezes, nós vemos isso, né? Nós vemos isso, que muitos cristãos, ainda que não vá matar ninguém, mas o ódio, a falta de perdão, está dentro do coração deles. Um coração mau. E o É, nosso coração, a gente só tem que pedir que o Senhor nos ajude a transformar o nosso coração num coração bom. porque a nossa mente é maldosa, então fazer artimanhas, fazer tramas, fazer toda essa estratégia
para que a verdade seja abafada, tudo isso vem a estar refletindo nas nossas vidas. Então, nós temos que estar muito atentos a essa maldade. Não ficar aí fazendo passeatas nem nada parecido, mas é cuidar para que o nosso coração não se incline para esse lado, porque a nossa natureza é má. É isso aí. Nós terminamos aqui a análise da parábola e vamos agora para a aplicação da parábola, né? Essa explicação da parábola é alguma coisa assim muito interessante. Ela fala basicamente dos líderes religiosos. Isso não é só na época de Jesus, é dos líderes de hoje também. Se a gente for um pouquinho mais para trás, você vai lá em Ezequiel, você vai ver que lá Deus já falava contra os líderes religiosos, contra os profetas que profetizavam aquilo que Deus não tinha mandado falar nada, né? Então, essa parábola é uma parábola para primeiro para os líderes religiosos. Então, assim, cada pastor, cada evangelista, cada um que tem a liderança aí de uma ou duas ou três pessoas é um líder religioso. E ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o sangue de cada um deles está na mão dessa pessoa. E Deus vai requerer o sangue de cada uma dessas pessoas na vida de cada um desses líderes. Essa parábola fala também sobre uma advertência cristã. Estamos sendo advertidos daquilo que está acontecendo, de como as coisas estão sendo tratadas, e nós temos que tomar uma posição como cristãos. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Fala também sobre o tratamento que nós devemos dar a Cristo. Muitos dão um tratamento como se fora um qualquer, né? Esquece que Cristo faz parte da Trindade e que Cristo é, 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 ele é filho de Deus, seguramente seria nosso irmão, né? Mas ele, ainda que seja nosso irmão, ele ainda é Deus. Então nós não podemos tratar Cristo de qualquer maneira. Essa parábola também nos ensina que nós temos que ser produtivos. Se nós não somos produtivos de verdade, nós não somos cristãos. Pode falar o que quiser. Conversava com uma pessoa essa semana e falava justamente isso, né? Se você não perdoa, você não vive a palavra. Ou seja, se você não dá fruto, você não vive a palavra. Se você não vive a palavra, que cristianismo é esse seu ou meu? Que cristianismo é o nosso? Se nós não vivemos a palavra, se nós não confiamos nesse Deus. É muito fácil confiar quando você está numa pindaíba danada aí e necessita de um milagre. Agora, e quando é para você fazer alguma coisa para Deus? Quando é para você tomar a tua posição nessa grande comissão que Jesus deixou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, e de pregar o evangelho? Onde está? Quando Paulo fala lá aos filipenses, né, sobre as contribuições, sobre ajudar no ministério dele, isso é ser cristão, é olhar a necessidade dos irmãos, é ajudar o próximo. Então, essa parábola, ela enfoca muito nos nossos frutos, que nós temos que dar frutos. Então, é muito importante. Você, como líder religioso, abre o teu olho aí. Se você estiver fora da palavra, negão, você está na roça, porque, de verdade, a foice vem primeiro na liderança, né? Então, fique esperto. E você, como cristão, essa é uma advertência para que você comece a produzir, para que você saia dessa letargia que você tem aí, dessa situação cômoda na tua vida. Ai, pastor, mas sabe, eu tenho tantos problemas. Pois é, você vai ter mais um se você não fizer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você vai ter mais um. Então, você tem que escolher. Na verdade, é uma decisão, né? Sair da sua zona de conforto ou você realmente fazer o que é interessante para todas essas coisas. Por exemplo, nós falamos aqui de uma palavra, né, num domingo que Deus deu essa palavra sobre decisão. A decisão é tua.
Você e eu, nós temos que tomar a nossa decisão e nós temos que caminhar conforme aquilo que nós queremos fazer. Agora, não adianta você querer enganar as pessoas, você querer achar que você consegue dar uma volta em Deus. Ou mesmo assim, eu vou os domingos na igreja, então eu estou bem com Deus. Não é só um dia por semana, É, mas é é. o seu dia a dia e a todo momento é qual a sua prioridade e a sua motivação. Isso é muito importante. E nós temos aqui algumas lições que essa parábola nos dá, né? A primeira lição é que você tem que deixar de ser sem vergonha. Você tem que ser verdadeiro, você não pode mentir, você tem que ser honesto, transparente. Você deve ser um cristão verdadeiro. Não adianta você ser aquele cristão denorex, né? Parece que é, mas não é. Não. Você tem que ser um cristão verdadeiro, um cristão que seja honesto, que a sua palavra seja sim, sim e não, não, como diz a palavra do Senhor. Um cristão que seja transparente, eu não tenho que fazer nenhuma falcatrua para que eu possa me dar bem. Não, eu tenho que ser um cristão transparente. Se for para eu me dar bem, eu me dou bem. Se não for, eu não me dou bem. Assim, e aí nós andamos. Nós temos um Deus. Eu acho que o mais difícil para muitos cristãos é entender que ele tem um Deus que é poderoso, um Deus que a gente não consegue dar uma volta, um Deus que a gente não consegue enganar, um Deus que está aberto e olhando e controlando tudo. A palavra de Deus diz que ele controla o fio de cabelo que cai da tua cabeça. Eu vejo que muitas vezes tem muitos cristãos que se esquecem disso, porque não dão muito valor a isso. E aí eles querem né, Dá um jeitinho. levar vantagem em tudo, quer dar um jeitinho brasileiro lá, né? E isso realmente não é de Deus. Então, a primeira lição é que nós sejamos verdadeiros. A segunda lição é que nós temos que ter uma vida centrada em Jesus. Não é centrada no pastor, não é centrada na denominação, na igreja. Não, centrada em Jesus. Não em pessoas, não em instituições. Nós temos que ter a mente, a nossa vida centrada em Jesus, centrada na cruz de Cristo. E muitas vezes nós vemos cristãos que têm aí a sua vida centrada na posição que ele tem na igreja, na quantidade de louvores que fazem ao nome dele. E de verdade isso não vai te levar a nada. Que a hora que você morrer, tudo isso vai ficar aqui, viu? Não pense que você vai levar alguma coisa, não. Então, a segunda lição é que nós tenhamos uma vida centrada na cruz de Cristo, centrada no sacrifício dele. A terceira lição é: viva cada uma das promessas. Ai, pastor, isso é bom. É, isso é bom. Só que para você viver cada uma das promessas, você tem que viver em obediência a Deus. Você tem que viver o teu chamado. Você tem que fazer parte e fazer acontecer esse grande chamamento de Jesus, que é ir e de pregar o evangelho. Então, a lição dessa parábola, perdão, é que nós podemos viver essa promessa, mas só podemos viver se estamos em obediência. Não pensa que vai ser tudo na carioca, né? Como a gente fala, né? É tudo na carioca, vai de qualquer jeito. Não, 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 não é assim que funciona, não. As coisas no mundo funcionam de uma forma, mas as coisas espirituais funcionam de uma regularidade, numa rigidez tremenda. Então, eu só posso viver a promessa se eu vivo esse Jesus. Eu só posso viver a promessa se eu vivo em santidade. Eu só posso viver a promessa se eu vivo em obediência, se eu cumpro o grande chamado que Jesus tem na minha vida. Então, a lição dessa parábola é essa. Viva a promessa. Viva em santidade. Nós lembramos os atributos de Deus, que ele é onipotente, onisciente e Onipresente. onipresente. Está indo em todos os lugares. Não adianta você falar assim, não, ninguém está olhando. Ninguém está olhando, mas Deus sim. Então, todos esses três atributos, nós temos que lembrar que Deus está conosco a todo momento.
Ele não vai se desviar de um para olhar o outro. Não, muito pelo contrário. Ele é um Deus fiel que está aí junto de cada um de nós. E é a Ele que nós prestamos nossas contas e nossos louvores. É uma coisa que eu lembro, já faz muitos anos atrás, quando eu fiz teologia, tinha um pastor que dava aula para nós, que ele falava sobre os atributos de Deus, e ele falava assim, olha, não pensa você que você pode chegar na gaveta da sua escrivaninha e falar, lá no fundo, falar assim, olha, eu posso fazer um pecado aqui, Deus não vai ver. Ele vai te ver em qualquer lugar. Então, isso tem que ficar muito claro na vida de cada um de nós, que nós não podemos esconder nada, nada de Deus, nada. Ele sabe o que tem dentro de você. Ele sabe o que você comeu anteontem. Ele sabe de tudo. Então, em nome de Jesus, para viver as promessas, nós temos que viver o chamado de Deus. E, na verdade, essa parábola te convida, né? Te convida a vir para Jesus. Então, não rejeite o convite de Jesus. E a rejeição do convite é quando você tem a oportunidade e você não quer entregar a sua vida para Jesus. Ou você fala que entrega, mas você que cuida da sua vida e não quer saber mais daquilo que Jesus tem para a tua vida. Se você tem alguma dúvida ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, entre em contato conosco aqui através das nossas redes sociais e nós vamos estar falando com você e orando por você e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Bom, se você tem aí alguma dúvida, se você tem aí alguma colocação, você pode falar conosco através do nosso e-mail, aguavivaministério12@gmail.com. Tem aí os devocionais que nós mandamos todos os dias, um versículo com uma pequena frase de comentário que, se você quer receber esses devocionais, é só mandar uma mensagenzinha aí para o nosso WhatsApp. Te convido a estar entrando nas nossas redes sociais. Quando você entra nas redes sociais, vê os vídeos e comenta qualquer coisa, o que seja um amém. Amém. Né? Na verdade, o YouTube, o Instagram e o Facebook, eles vão estar vendo que essa palavra, ou esse vídeo é alguma coisa importante. E começa a oferecer esse vídeo a todo mundo, não só a cristãos, a pessoas que não são cristãos. Então, imagine você, nessas redes sociais, nós temos lá a janela 1040, né? Quem não viu esse estudo, está aqui na descrição do vídeo, que você possa estar vendo esse estudo também sobre a janela 1040. É onde a palavra de Deus ela não pode ser pregada. Mas lá entra YouTube, lá entra Instagram, lá entra Facebook, lá entra o TikTok. Então, nós estamos aí nessas redes e é por aí que nós vamos entrar para levar a palavra de Deus. Né? Lá vai entrar o Messenger, lá vai entrar o Telegram. Então, o que a gente precisa é que você venha conosco, que você se aliste nas nossas redes sociais, que você comece a divulgar cada um desses vídeos, que você comece a comentar. Comenta qualquer coisa lá. Bota lá, amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Isso começa a fazer com que os vídeos começam a ser divulgados, inclusive em lugares em que não se pode pregar o evangelho. Lugares em que missionários, em que cristãos são mortos. São mortos. É tirado a vida. Pastor, mas porque eu sei que morrer é tirar a vida. Pois é, mas tem muitas vezes muitas pessoas que não sentem isso. Como acontece na casa dos outros, eu não quero nem saber, não é comigo. Pois é, mas somos corpo de Cristo. Se você tem alguma dúvida, vem aí com a gente e vamos juntos. E eu te convido a você estar com a gente na próxima semana. A gente vai estar falando sobre a parábola dos meninos na praça. É uma parábola que está meio dividida aí, mas está lá em Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19. Espero que você leia, né, para que a gente possa estar aprendendo junto em nome de Jesus. Amém? Te espero na próxima semana para que a gente possa estar continuando esse estudo bíblico. Se você tem algum tema de estudo bíblico que você gostaria que nós estivéssemos trazendo para vocês, manda para nós.
e a gente vai preparar o estudo e vai trazer para você. Sendo que só vamos trazer depois que nós falarmos de todas as parábolas de Jesus. Vai demorar um pouquinho? Estamos na 24, né? Tem 49, então tem mais um pouquinho aí pela frente, mas nós vamos andando. Nós não temos pressa, né? O que mais importa para nós é levar a palavra de Deus. É que mais e mais pessoas conheçam esse Jesus. É que mais e mais pessoas deixem de lado a religiosidade, deixem de lado o legalismo e venham para ter a liberdade de ter esse Cristo na vida. Então, vem com a gente. Tem aí um final de semana poderoso. Antes disso, domingo, o que nós temos domingo? Domingo tem o culto da O culto da família. Vem, Então, vem com a gente. Vem com a gente que o Senhor tem uma palavra para nós. Para nós, não é para você, é para nós. Começa comigo, né? Então, o Senhor, todo domingo, todo final de semana, tem trazido uma palavra poderosa para nós. E, se você quiser aprender um pouco de espanhol, amanhã nós temos estudo bíblico em espanhol. O nosso ministério é português e espanhol. É uma igreja digital, mas nós estamos aí, trabalhando, né? E crescendo em nome de Jesus. A porta que o Senhor abre, a gente vai e entra e vamos fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.